Em contraste com a capital anterior, no Rio de Janeiro, Brasília, planejada pelo governo de Juscelino Kubitschek, deveria estar livre dos problemas das cidades tradicionais. O traçado do Plano Piloto, criado por Lúcio Costa em 1957, e os palácios e monumentos de Oscar Niemeyer concentraram grande parte da atenção e dos estudos sobre a capital. A pesquisa realizada pelo grupo Capital e Periferia, da Universidade de Brasília, deslocou o foco do Centro Monumental para tratar da história dos núcleos situados além do Plano Piloto, onde vive a maior parte da população da capital. A maioria desses núcleos teve origem em processos de remoção de favelas ou de consolidação de ocupações irregulares. A partir da análise de documentação, em grande parte inédita, encontrada no Arquivo Público do Distrito Federal, a pesquisa demonstrou que as iniciativas de remoção de favelas realizadas em Brasília não foram improvisadas ou isoladas, como muitas vezes se pensa, mas decorreram de planos meticulosos que começaram a ser elaborados ainda no período inicial das obras de construção de Brasília. Um plano de 1958 para a remoção da favela da Vila Amauri, situada às margens do Lago Paranoá, estabeleceu métodos de remoção e reassentamento que foram depois continuamente desenvolvidos. A teoria por trás desses planos era a de que se deveria fornecer apenas o mínimo de recursos à população a ser transferida, na expectativa de que isso estimulasse a formação de laços comunitários e redes de ajuda mútua para superar os problemas da vida inicial nas cidades satélites. A ausência de serviços urbanos e a precariedade das cidades satélites não foi, como muitas vezes se imagina, resultado da mera falta de planejamento, mas fazia parte dessa teoria de organização da comunidade por sua própria conta e esforço. Em razão disso, as famílias tinham de trabalhar para garantir seu sustento e, ao mesmo tempo, construir suas casas e melhorar as condições das cidades satélites. Os programas de remoção e reassentamento foram desenvolvidos durante a ditadura militar, transformando-se em uma política sistemática e em larga escala, envolvendo a coordenação de vários setores do governo, como o serviço social, a habitação, aviação e obras e a força policial. A iniciativa mais emblemática desse período ocorreu na virada para os anos 1970, com os planos de remoção da Vila IAPI, uma favela situada nas proximidades dos remanescentes em madeira do primeiro hospital construído em Brasília. A Vila IAPI tinha autorização tácita da nova CAP, que muitas vezes permitia a criação de favelas em certos locais para facilitar a futura remoção. Entre 1971 e 1972, cerca de 82 mil pessoas foram transferidas para a cidade satélite de Ceilândia, cujo nome derivava da campanha de erradicação de invasões. A CEI era um grupo assistencial, liderado por mulheres da alta sociedade, que angariava doações e buscava apoio dos moradores da capital. Apesar da crença geral de que a migração para Brasília era a principal causa da formação de favelas, um estudo dos anos 1970 demonstrou que a maior parte da população que vivia em favelas já morava no próprio Distrito Federal há alguns anos. Por um lado, a restrita oferta de moradias e a necessidade de contar com pessoas para uma variedade de serviços
necessários à vida diária do plano piloto levavam à criação de favelas, que eram objeto de programas de erradicação. Por outro lado, esses mesmos programas, baseados em criar cidades satélites à distância do plano piloto, tornavam os custos de moradia e transporte inacessíveis para uma boa parte da população transferida, que muitas vezes acabava retornando à vida em favelas. Em Brasília, sede do governo federal, havia intensa vigilância e repressão. Mas, desde o fim dos anos 1970, vários movimentos sociais começaram a se formar na periferia para reivindicar acesso a lotes e moradia, regularizar favelas e prover uma melhor infraestrutura de serviços urbanos. Embora processos similares ocorressem em outras grandes cidades do país, a mudança de política para as favelas na capital enfrentou obstáculos específicos. A busca pelo reconhecimento da Unesco para o Plano Piloto como Patrimônio Cultural da Humanidade, nos anos 1980, levou à adoção de leis que impediam mudanças na paisagem. No entanto, na Vila Planalto, uma área ilegal que reunia remanescentes de acampamentos de obras, um grupo de moradores reivindicou o reconhecimento da pioneira contribuição do local para a construção de Brasília e obteve a preservação de seu conjunto urbano, regularizando a área. Embora houvesse muita resistência à urbanização de favelas no entorno do plano piloto, pois, desde o fim dos anos 1950, havia restrições à ocupação da área da Bacia do Lago Paranoá, as pressões das associações de moradores locais e de grupos de arquitetos ligados ao governo permitiram a urbanização e a consolidação de novos bairros. As políticas para favelas tiveram um papel fundamental na configuração da capital e no direcionamento de sua urbanização. Elas também deixaram marcas duradouras na memória de famílias e de pessoas que vivem em áreas distantes do plano piloto. Muitas dessas pessoas estão agora engajadas na elaboração de suas próprias narrativas sobre a história da capital, de forma criativa e transformadora.